Olá, ouvintes da Madalena. Sou a Maria Rita Kel, estou começando mais uma conversa solta. E hoje minha convidada é uma pessoa que eu estou muito feliz que tenha conseguido aceitar, que também ela é muito ocupada. Ela é a Ayala Ferreira, do MST, coordenadora de uma... coordenadora do que, Ayala? Desculpa, você me falou, mas Da demorou tanto coordenação nacional do MST pelo setor de direitos humanos. pelo setor de direitos humanos, Coordenação Nacional pelo Setor de Direitos Humanos. Os ouvintes, desculpem, eu hesitar na minha afirmação, é que a gente teve dificuldade com o link hoje, então eu estou ainda um pouco nervosa. Bom, Ayala, primeiro vamos conversar sobre uma coisa boa e depois vamos conversar sobre uma coisa difícil. Né? A primeira coisa que teve a semana retrasada ou a semana passada? Semana passada. Semana passada, no Parque da Água Branca, a Feira Nacional dos Produtos da Reforma Agrária, Feira Nacional do MST, né? Que tem todo ano, não é isso? Sim. Bom, nós estávamos assim, passamos 4 longos anos, acho que 5 anos, sem fazer a Feira Nacional da Reforma Agrária. Tivemos, como é que podemos dizer assim, um ano foi negado pelo governo Dória, teve depois 2 anos da pandemia e depois o governo Bolsonaro, enfim. Mas de 11 a 14, primeiramente eu vou começar saudando, né, gente, todo mundo. Obrigado, Maria Rita, pelo convite, feliz ao MST, a mim. Desculpa não ter conseguido falar antes, mas a vida está de fato bem acelerada e todos nós estamos envolvidos, como está mencionando, na reação depois de 5 anos da Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. Então, é a quarta edição e, como esperava as nossas expectativas, ela foi 3 vezes maior do que foi a nossa última edição da Feira Nacional, né? De Pelo número público, de participantes, número de companheiros e elaborado, companheiras né? que vieram, pela quantidade da produção que vieram dos 24 estados onde o MST está territorializado, né, no nosso país, produtos das 5 grandes regiões, e pelo número de pessoas que passaram durante os 4 dias, né, que foi de 11 a 14 de maio, no Parque da Água Branca, em São Paulo, né? No centro, como a gente fala, coração de São Paulo. E foi grandiosíssima em múltiplas dimensões. E a Vocês gente, têm de um certa cálculo forma, das pessoas? Vocês têm um cálculo mais ou menos de quantas sim, pessoas temos tiveram lá? um levantamento prévio, assim, que eu acho que expressa isso que eu falei, da grandiosidade que foi a realização da Feira Nacional, né? O levantamento que os coordenadores, né, do parque falou que durante esses 4 dias, em torno de 320 mil pessoas circularam pelo parque. Estava uma Para, beleza. foi uma belezura, né? Para conhecer o MST do Brasil real, né? Porque tem um MST desenhado aí pela grande mídia, né? Pelos ruralistas, né? Pelos inimigos do povo brasileiro que constrói um MST que lamentavelmente acaba chegando de forma mais rápida nos lares, né, do povo brasileiro. Então, quem teve a Então, oportunidade de ir foi conhecer esse MST real, né? Assim, acho que foi legal por isso. Então, foi 320 mil pessoas que circularam de 11 a 14 de maio, né? No então parque. eu já entrevistei o Vinculado à produtividade, Já foi, já foi. já Fala de foi. novo. Então, O que assim, seria o que o MST faz é justamente isso, né? Do que está previsto na Constituição brasileira. E lá está claro, é explícito, né? De que a propriedade privada da terra precisa cumprir uma função social. Que seria essa função social, como está previsto na Constituição? Está vinculada à produtividade, está vinculado a garantir as condições, né, trabalhistas daquelas que trabalham na verdade da terra, e está vinculado ao que nós chamamos né, do cuidado ambiental. São 3 dimensões que são fundamentais.
Uma vez que a propriedade privada não cumpre essa função social, ela deve ser destinada para a reforma agrária. Então, oi. Não é toda a propriedade privada, mas aquelas que usam a terra, fica lá parada só para especulação, ou trabalho escravo, essas não tem mais, perdem o direito à terra. Perde o direito à propriedade da terra, ela deve ser destinada para fins de reforma agrária. E quem faz isso? O governo, o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir a implementação do que está previsto na Constituição brasileira, né? E é engraçado que isso vem com muita força hoje, quando você analisa o campo brasileiro como essa disputa, né, de dois modelos aí, do latifúndio, do agronegócio versus a agricultura familiar e a reforma agrária, né? É isso que se explicita hoje quando a gente tenta dizer essa polarização de projetos em que a propriedade da terra ela ganha uma dimensão central. Os ruralistas defendem a propriedade privada da terra, se ela cumpre ou não sua função, não importa. Eles falam, é o direito sagrado de ter, né, o controle da terra. Os que defendem a reforma agrária dizem, não, nós não somos contra a propriedade da terra, somos contra quando não cumpre aquilo que deve cumprir para os interesses do povo brasileiro. Né? Então, se não produz alimentos, tem que estar destinado para aqueles que conseguem trabalhar na terra para a produção de alimentos. Isso é um tema muito importante, né? Porque no momento que nós falamos que o Brasil volta para o mapa da fome, que nós temos 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, debater a função social da terra, a produtividade da terra, é um elemento fundamental para pensar no combate, né, da fome no nosso país, né? Então, acho que é importante tratar disso. Mas voltando ao tema feira, só talvez encerrar, acho que é importante dizer isso. Eu queria só encerrar essa parte, que você foi tão didática, né? Você foi tão clara para os ouvintes. Então, o que é sagrado não é qualquer propriedade da terra. O que é sagrado é a propriedade produtiva da terra. Sem sombra de você dúvida. Você ficar esperando para vender para especulação não é sagrado. Essa propriedade não é sagrada, não é isso? Isso, Maria Rita. E talvez isso é importante reafirmar para que as pessoas possam compreender de uma vez por todas. O MST vai fazer 40 anos de existência no próximo ano. Como fala, tem bastante anos assim. E uma coisa que eu posso afirmar, que a existência do MST foi sempre travada no processo da luta pela terra e enfrentando o latifúndio improdutivo. Se tem propriedades rurais no Brasil que estão legalizadas, né? Ou seja, que não foram griladas, que essa é uma realidade também que a gente encontra em muitos espaços do país, latifundiários que se apropriaram da terra do povo brasileiro, pertencente ao patrimônio do povo brasileiro, e disse que, da noite para o dia, manipulando documentos, se apropriou de forma indevida da terra que pertence ao povo brasileiro. Sim. Então, é uma primeira dimensão. O MST ocupa essas terras que foram outrora griladas ou terras que não cumprem. Desculpa, que eu estou saindo de uma virose pesada, né? Que não cumpre a sua função da terra. Acho que é importante as pessoas compreenderem essa dimensão. Então, não acreditem, viu, ouvintes? É aquilo que os ruralistas temem em dizer que nós invadimos toda e qualquer terra. Não. Pode olhar no nosso histórico dos territórios já conquistados, que as áreas que foram destinadas para a reforma agrária após o ato de ocupação do MST eram terras que tinham um problema com o Estado brasileiro, né? Então, deixa eu perguntar mais uma coisa, porque é um outro problema do agronegócio, né, sem contar essas griladas que não fazem nada, é que eles derrubam toda a mata. Então, está acontecendo, está havendo problema no regime de chuvas no Brasil, está havendo problema com os rios, porque você faz uma fazenda inteira de canavial, a mata dali, né, e várias, não uma, mas várias, centenas de fazendas só de plantio, muda o clima, muda tudo, muda o regime de rios. Então, eu quero saber como é que o MST lida com isso também, porque eu acho que uma coisa na lei, não tem que ter uma porcentagem de mata nas terras cultivadas? Sem sombra de dúvida. Mesmo com a transformação do Código Florestal brasileiro,
que foi reformulado num período muito difícil para o nosso país, que foi na época do governo Temer, mas a legislação que a propriedade privada precisa respeitar e manter uma área de conservação permanente, né? Em todos os igapés, dos rios, onde há floresta. Então, há a obrigação da propriedade de estabelecer um limite de preservação, de recuperação de determinada área, porcentagem da propriedade da terra. Isso é o que está previsto. Na materialidade, isso é o que não acontece. Porque a lógica de desenvolvimento da agricultura pautada pelos interesses, né, do agronegócio é ele do uso intensivo e expansivo, né, da propriedade da terra. Né? Então, é uma lógica de quanto maior o cultivo de monocultivos, né, e quanto mais intenso é a forma de exploração da terra, essa lógica do agronegócio, do latifúndio é o ideal. E, claro, eu falei da questão da fome, mas tem algo que a sociedade brasileira precisa enfrentar também, é sobre as mudanças climáticas, né? É sobre os efeitos perversos nas cidades do que é essa lógica intensiva do agronegócio na produção de alimentos no Brasil, né? Essa é a realidade que nós temos enfrentado de forma muito constante quando nós falamos da lógica de funcionamento da agricultura hoje no Brasil. Né? Pois é, e aí, em vez de abrir uma CPI do agronegócio, o Congresso propõe uma CPI do MST. Fala um pouco sobre isso. Pois é, né? Essa é a quinta CPI. Nós já, Ah, lamentavelmente. então vai contando. Primeiro conta para mim como é que foram as outras e qual foi o resultado das outras. Pelo jeito, o Essa MST não foi finalizado. nós tivemos a primeira CPI em 2005, que foi a CPI da Terra. Na sequência, em 2008, nós tivemos uma CPI das ONGs. Depois, em 2010, teve a CPI do MST, que é o que estão reeditando agora. E 2007... Oi? No que deu a de 2010? Ah, não deu em nada, né? Pelo contrário, deu um reconhecimento. Teve, para falar a verdade, dois relatórios, né? Teve um dos ruralistas que tentaram associar a luta do MST como ato de descumprimento, né, da lei e da ordem, né, nessa tentativa de criminalizar. E também teve outro relatório que foi elaborado, que então não houve um consenso, né, entre os parlamentares que compôs aquela CPI, né, de que reconhecia a importância de uma organização como o MST, que tem uma clareza do seu objetivo, que é da luta pela terra, da reforma agrária, da superação das desigualdades sociais no Brasil, né? Da importância do movimento em ter feito com que o Estado brasileiro cumprisse o que está previsto na Constituição brasileira. Nós temos dito, todos os assentamentos de reforma agrária constituídos hoje no Brasil, ele é resultado direto do ato de mobilização, de organização e mobilização dos trabalhadores sem terra. Não houve nenhum assentamento criado no Brasil que o Estado tenha, por si só, tomado a definição de fazer e apresentar para os trabalhadores sem terra. Sempre foi uma política de reação às ocupações. Então, o relatório reconhecia isso. O MST é uma organização importante para com que o Estado cumpra, né, aquilo que está previsto na Constituição, que é bater a destinação de terras para a reforma agrária, né? De terras públicas, de terras que não cumprem a sua função social para a reforma agrária. Esse foi o da segunda CPI, tá dizendo? Essa foi uma das CPIs do MST, acho que foi a de 2010. E depois e da FUNAI, que o MST é arrolado, como várias outras organizações indígenas, né? Outras organizações de luta pela terra, vinculada a outros movimentos que foram citados aí. O fato é que em todas as outras CPIs, o MST ele foi, de certa forma, arrolado. Embora não fosse o objeto principal da CPI, mas só por tratar do tema da terra e da reforma agrária, nós fomos citados, fomos convocados a estar presente, né? Essa que foi ontem, teve abertura oficial, né? Ela é uma do MST.
Pelo menos é o título, né? Só que hoje nós estávamos acompanhando pelas redes, o presidente da CPI, o Coronel Zucco, que é dos republicanos do Rio Grande do Sul, já falou, não é uma CPI do MST, é uma CPI das invasões. Então, todo mundo vai estar ao lado, né? Então, nem eles exatamente sabem exatamente o que eles querem com essa CPI. Eles não têm um objeto claro, mas Sei. eles têm o poder, né? Eles têm o poder nas mãos que é de tentar criminalizar ou até mesmo aprisionar pessoas que serão convocadas para estar naquela CPI, né? Então, ao mesmo tempo que é deslegítimo, não tem legitimidade em atuar, porque eles já tratam com interesses particulares, interesses privados, os interesses dos ruralistas, então falta a imparcialidade, eles têm o poder, inclusive, de criminalizar aqueles e aquelas que poderão ser convocados a estar lá, né? Quer dizer, estão chamando de invasão de terra o que vocês chamam de ocupação de terras produtivas. Isso. É a questão Uhum, de visão de mundo, né? É importante que a sociedade brasileira entenda de que quando a gente fala em campo, nós falamos de projetos antagônicos. O uhum, MST e as organizações que lutam pela terra chamam o ato de ocupação, porque, como eu uhum, mencionei anteriormente, a ocupação, porque geralmente são terras públicas que foram griladas ou terras que não cumprem a sua função social, como está previsto na Constituição. Então, ocupar é um uhum, direito legítimo, previsto também na Constituição de um país, nos marcos da democracia e do direito, né? Então, é uhum. permitido. Eles usam o termo de invasão. E é engraçado, eles não usam o termo invasão quando eles falam, quando a gente pudesse citar os casos de áreas que foram griladas. Isso sim é invasão, porque pertence ao povo Entendi. brasileiro e eles se apropriar de forma indevida. Então, isso é invasão. Eles não falam do que nós enfrentamos há 523 anos atrás com o processo de colonização, porque até então esse país que entendemos como Brasil era uma grande área coletiva, de usufruto coletivo dos povos indígenas, né? Ficharam Uhum. colonizadores que se apropriaram, né? Impuseram cercas, depois foi legitimando com uma lei de terras que excluiu indígenas e negros no nosso país, né? E deixa eu Direito perguntar de uma posse coisa. da terra, né? Quando eu fizer assim, é porque eu quero levantar o dedinho Tudo assim. bem. Deixa eu Pode me perguntar uma coisa. controlar, eu falo demais, viu? Não, não. Eu só quero inserir umas perguntas. Você pode, quanto mais melhor, você fala muito bem. A pergunta é o seguinte: na lei, na Constituição de 89, 70, esqueci até o 88, na 88. Constituição de 88, não é ilegal você ter terra só para terra que você não cultiva, terra para especulação? Não é legal? É ilegal. É ilegal, Uhum, né? A terra está nos marcos, não é só na Constituição, depois em leis específicas, né, das leis de terra no Brasil, é, e é por isso que nós temos órgãos como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É por isso que nós sim, temos sim. ministérios como o da Agricultura. Há todo um aparato Uhum, estatal que trabalha para legislar sobre a propriedade da terra no Brasil. Então, é uhum. claro, explícito assim, terras para especulação, né? Há uma necessidade de produção de alimentos no país, né? Então, a terra ela tem que cumprir funções claras no Brasil. Ou ela vai ser Uhum, destinada para a agricultura, ou elas são áreas uhum, de conservação, né, de onde tem florestas, recursos naturais em abundância, então ela pode ser um parque de conservação, então não pode haver atividade agrícola dentro desses territórios que existem, e já são territórios guardados pelos povos indígenas, que têm uma relação profunda, né, com a natureza, então eles sabem se integrar sem destruir, como é a lógica, né, em várias propriedades rurais, então há também essas áreas que não precisa ser coisa. Então, e tem as áreas que é ocupação mesmo, urbana, para como falar, ser o espaço de moradia da sociedade. Então, com isso aqui quer em dizer, São Paulo, toda terra do Brasil
Hã? Aqui em São Paulo, eu entrevistei o Guilherme Boulos, já, outro dos trabalhadores sem teto, Sim. falando exatamente isso, que também você não pode ter um prédio que fica lá esperando a especulação imobiliária, ou esperando ser derrubado para alguém construir um maior. Se tem um prédio inocupado, é legítimo, é legal que ele seja ocupado por pessoas que não têm onde morar. É a mesma coisa em relação. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Infelizmente, Aham, o que está previsto na Constituição, nas leis instituídas no nosso país, inclusive pós 88, ela é um campo ideal, ela é resultado de né, de uma sociedade que estavam debatendo a implementação, a garantia de direitos, né? aham, E aquilo que se materializa como ação de governos, né? Tem governos mais aham, sensíveis para a implementação da garantia dos direitos. Tem governos aham, que agem de forma contrária à garantia dos direitos, né? Mas o que é importante dizer é que as lutas, as organizações populares, os movimentos populares e as lutas, elas atuam justamente para apresentar essa contradição que existe entre a ação de governo e aquilo que está previsto nas leis e Constituição brasileira, né? Então, são dois campos que, de fato, nós precisamos, de forma permanente, estar tensionando para avançar nessa perspectiva aí, né? Então, é isso que as tá. pessoas precisam Como, entender, como eu digo, Maria como Rita. eu digo. Oi. E deixa eu te perguntar, como foi o cumprimento dessas leis? É até engraçado perguntar a resposta pronta, mas você vai explicar com mais detalhes. Como foi? Falou aí, não entendi. Como foi o direito de vocês? Como é que foi respeitado o direito das ocupações, isso tudo durante o governo Bolsonaro? Para falar a verdade, não foi direito de ninguém da classe trabalhadora, foi respeitado no governo Bolsonaro, né? Se a gente for ver, houve como um governo que assumiu com muita radicalidade uma agenda neoliberal. A gente sabe que o neoliberalismo no Brasil ela se materializa é, com dimensões bem concretas. Primeiro, vai dar direitos e diminuindo o papel do Estado na vida da população, sobretudo que mais demanda, né, das políticas públicas, né, da ação do Estado. É, Se apropriando, né, e privatizando os bens da natureza, que deveriam usufruto de todos e todas, e nessa ação da retirada de direitos que nós conquistamos ao longo dos anos, né? A reforma trabalhista foi um exemplo concreto desse contexto, de uma agenda que o Bolsonaro assumiu com muita força, combinado com o que nós temos visto, que é desse avanço de uma onda conservadora, né, extremista, que em vez de analisar o Brasil nessa relação numa geopolítica internacional de interesses difusos, preferiu encontrar inimigos internos no país, né? E ele elegeu o MST, o MTST, organização de professores, de estudantes, né, de todos os trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados, de movimentos populares, como inimigos internos, né, que deveriam Sim. ser combatidos. Inclusive, instrumentalizou, né, muitos setores com armas para não só criminalizar, mas ter o direito, inclusive, de aniquilar fisicamente esses que são considerados inimigos internos. Isso eu quero perguntar também. Vocês recebem com frequência de violência, de armas, de gente armada querendo agredir? Sempre foi uma tônica, né? O Uhum. latifúndio, por si só, ele tem uma natureza escravocrata. É por isso que não devemos nos assustar quando a gente encontra trabalhadores e trabalhadoras saindo em condições análogas à escravidão, como ocorreu agora, Uhum. compõe a natureza do latifúndio. Assim como compõe a natureza do latifúndio o uso da força, da violência para garantir o direito sagrado da propriedade da terra. É claro que com o governo Bolsonaro, isso se ampliou porque ele legalizou essa prática que historicamente ocorreu contra aqueles e aquelas que lutam por formarem pela terra no Brasil, né? Ele instrumentalizou o latifúndio no sentido de dizer assim, ó, vocês têm o direito de ter a posse da arma e criou todos os mecanismos
de reformulação do aparato, né, estatal, das leis, para facilitar o acesso, né, desses setores, como o latifúndio, o agronegócio, a ter acesso às armas, né? E Uhum. flexibilizou, né, várias das ações nesse sentido de tirar a responsabilidade desses indivíduos com possíveis ataques aos processos de organização e luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E teve assassinatos durante o governo Bolsonaro, nesse contexto Teve, ampliou de forma muito grande. A Comissão Pastoral da Terra, é importante que vocês saibam, desde 1985 faz anualmente o levantamento dos dados dos conflitos no campo no Brasil. Esse ano, ele sempre lança no dia 17 de abril, né? Esse ano, apresenta os dados de 2022. Somente em 2022 foram 47 trabalhadores e trabalhadoras foram assassinados por conflitos no campo. Quem foram esses? Indígenas, trabalhadores sem terra, ambientalistas, né, defensores de direitos humanos, dos sujeitos do campo. Então, foram essas vítimas desse modelo cabeçado pelo presidente Bolsonaro, que legitimou a cultura da violência, da truculência no campo, no a luta não só pela terra, mas também na defesa da biodiversidade, né? claro. Então, essa é a realidade brasileira. Os outros anos eu não me lembro, mas, tipo, eu acho que 2021 foram 37, então, sempre foram números expressivos comparado a anos anteriores é, do levantamento que a CPT fez, né? Tipo, nós voltamos a estatísticas dos anos ainda duro da ditadura militar, né? Que já estava naquele caminho da finalização, mas foi um período muito intenso. Voltamos às estatísticas dos 90, em que a UDR, né, em que o latifúndio se achou em torno da UDR, que legitimou essa cultura da violência contra o sujeito do campo, né? E agora deixa eu te perguntar, para a gente terminar com uma. Você pode falar bastante, né? Para terminar, porque seria a minha última pergunta. Qual é a expectativa hoje? Já mudou alguma coisa com esses 5, quase 6 meses de governo Lula? As expectativas, eu acho que do MST, eu acho que de todos os pobres, possuídos, os mais pobres do país, o governo Lula sempre foi a melhor expectativa, né? Inclusive, quem elegeu o governo Lula não foi a classe média, né? Não foi os que ganhavam melhores, foram os mais pobres, os que estavam os que não estavam incluídos no orçamento e nem nas políticas públicas do governo Bolsonaro. Foram esses Deixa eu que só fazer estavam uma seis. parte aqui. O Lula teria ganho com uma diferença maior se a Polícia Rodoviária Federal não tivesse cometido crime de barrar os ônibus que vinham do Nordeste, sabendo que o Nordeste é que tem, que vinham de Sim. regiões pequenas do Nordeste com as capitais. Não é? O Lula ganhou Eu com uma estava no diferença. interior, eu estava no interior do Brasil, eu estava lá no interior do Pará e eu vi muito dessas cenas aí. Claro que as que foram televisionadas foi uma e outra, mas nós tivemos denúncias de vários estados em que a polícia, não só a Polícia Rodoviária Federal, mas às vezes a Polícia Militar de alguns estados agiu nessa tentativa de criar obstáculos para que as pessoas não pudessem chegar a tempo para votar, porque sabia perfeitamente qual era a intenção do voto dessas pessoas. Então, o que acho que nos alimenta hoje no governo Lula, a expectativa nossa do MST é essa, é de que o governo retome com força o compromisso histórico que ele tem para com os camponeses e as camponesas. Compromisso histórico com a reforma agrária, que ele retome com força o compromisso histórico que ele assumiu de combater a fome no Brasil, e a única forma de combater a fome no Brasil é dando condições de trabalho para os camponeses, para as camponesas, para a agricultura familiar, dando condições de desapropriar terras para dar para aqueles e aquelas que produzem alimentos, assim, né? Então, nós estamos nessa expectativa. Avançamos pouco, aquilo que está na nossa necessidade, né? Mas estamos Então, aí juntos. não teve nenhum resultado concreto, é isso? Nós tivemos alguns resultados aí, né?
Só que, tipo, nós estamos com ansiedade muito grande. Eu posso te afirmar uma coisa, Maria Rita. Alguém que saiu do mapa da fome. A fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Como dizia a escritora Carolina Maria de Jesus, naquele livro Quarto de Despejo, ela trata Aham. justamente assim, ela diz assim, é ruim, é dolorido dormir com vento no estômago. Só com vento no estômago. Tem uma frase que é mais ou menos isso. É um livro que me marcou bastante. Então, a gente tem uma urgência de fazer com que as ações se cresçam e façam com que a gente combata isso que precisa ser combatido, das pessoas ter direito de novo a comer com fartura. E aí eu queria só encerrar dizendo talvez isso, né? A Feira Nacional que realizamos, nós levamos mais de 500 toneladas de alimento para ser comercializados lá no Parque da Água Branca na quarta-feira. Desses, nós doamos 38 toneladas para pessoas e organizações que trabalham com pessoas com situação de vulnerabilidade no estado de São Paulo. Foi Quantas uma das toneladas? mais bonitas que nós vivenciamos, nós que produzimos e eles que receberam, de encontro daqueles que têm urgência em acabar com a fome no Brasil. Então, se tu perguntar para todos nós que estávamos lá, os que passam fome e os que produzem comida, há uma urgência, que às vezes a forma como que o Estado opera não é tão urgente quanto essa nossa urgência, né? Mas, assim, o governo fez passos, reabriu novamente o MDA, né, colocou na centralidade das suas ações a Conab, colocou o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, reafirmou o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, políticas tão importantes para que a comida chegue na mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, como ações prioritárias. A gente está feliz por isso, né? Tem nomeado homens e mulheres sérios para assumir essa pauta, mas agora a gente precisa acelerar mais, porque há uma urgência nesse país que é de enfrentar a fome e nós estamos nessa vontade de fazer valer essas nossas práticas que são importantes, mas não suficientes, né? Imagina, em vez de 38, nós tivéssemos doado 600 toneladas de comida no país, o efeito seria maior, né? E aí nós precisamos da ação do Estado para a gente ampliar isso que a gente tem certeza que temos capacidade de fazer. Bom, você disse que isso seria para encerrar, então você decidiu, eu acho que é um bom jeito de encerrar. Eu só tenho uma pergunta que me ficou agora, sem tempo pensado. Vocês têm como saber se essas toneladas todas chegam exatamente onde precisam chegar? Ou pode haver um pouco de distribuição para quem não precisa? Não, a figura teve uma referência que a gente trouxe e que foi a nossa referência simbólica foi o padre Júlio Lancelotti. Todo mundo Sim, claro, conhece toda maravilha. a história dele, né, A trabalho gente com os estamos aqui homens que também. vivem em situação de rua aqui, aí no estado de São Paulo, né? Então e isso alcançou de 20 entidades que fazem trabalho com populações de rua, mas também com outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a alimentação foi destinada para essas organizações, né? Então, essa alimentação, por exemplo, foi para algumas cozinhas solidárias que já produzem, né? Faz as marmitas para entregar para as pessoas que estão, né, desempregadas, morando na rua, né? Que sai de manhã cedo em busca de trabalho, não tem como voltar para casa, né? Para comer alguma coisa. Então, a comida foi destinada para esses espaços, né? Então, efeito é possível, sim, a gente saber, né, do quanto foi importante esse ato de doação das 38 toneladas de alimentos para essas organizações. E diga-se de passagem, o nosso planejamento era 25 toneladas. Cada Isso aí estado, né, foi pouco, e alcançamos a marca de 38 toneladas de alimentos. Ayala, parabéns para você, para o MST, do qual eu sou fã há muito tempo, desde que ele iniciou. Obrigado, Mauro. Obrigado. Estamos na torcida. É muito bom te ouvir. Você fala com muita clareza. Acho que todos os ouvintes vão aproveitar muito dessa entrevista. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Madalena. Até a próxima. Até a próxima e Obrigada. obrigada também, viu? Até a Tchau. próxima, gente. Um abraço.